seu. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui nos preparando para mais uma live, Guerreiras de Oração. Glorifico a Deus porque as dificuldades realmente são muito grandes, mas o Senhor é conosco. Amém. Toda honra e glória sejam dadas a Ele. Amém. Vamos aguardar aqui alguns minutinhos. Aleluia. Néia chegando. Amém. Sejam muito bem-vindas. Amém. Se não me engano, Ingrid também. Amém. Denise, seja muito bem-vinda. Ana Castro. Glórias a Deus. Amadas, como temos passado por lutas com essas lives. Ah, Jesus, tem misericórdia. Mas Deus é fiel. Amém. E já está dando tudo certo em nome de Cristo Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindas. Denise Aparício já está chegando aí, somando aqui conosco. Amém? Aninha, falei com a Aninha. Aninha, eu também te amo. A paz, Denise. Sejam muito bem-vindas todas vocês. Andréia Quintes. Glórias ao nome do Senhor, amados. Hoje, pela primeira vez, Miriam Tunes, seja muito bem-vinda, minha amada. Como eu amo essas mulheres, meu Deus do céu. Pela primeira vez, amados, eu já fiz várias lives, eu tenho contado, graças a Deus, com o apoio da Denise. Muitas vezes fiz na casa da nossa líder, irmã Denise. Fiz na casa da Aninha. Aninha ontem até me ligou, preocupada. Muito obrigada, Aninha, pelo seu carinho. Fiz também a última, e eu falo isso com meu coração assim muito saudoso, muito doído, né, quando a gente lembra disso. A última foi na casa da minha querida, saudosa missionária Tânia. E eu louvo a Deus, porque Deus me deu um presente, aqueles momentos ali com ela, não é? Graças a Deus, porque temos a certeza que ela está com o Senhor. Fica a lembrança, fica o carinho, não é? Nós louvamos a Deus pelo tempo que vivemos com a nossa amada. Simone, muito bem-vinda. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos aqui, queridos, sem mais demora, começamos aqui com um pouquinho de atraso. Nós vamos estar orando ao Senhor para nós iniciarmos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Pai amado e bendito, Senhor, eu glorifico o teu santo nome. Toda honra, Senhor, e glória sejam dadas a Ti. Pai querido, reservamos esses momentos aqui para nos achegarmos a Ti em adoração, em busca da Tua presença, em busca de conhecimento da Tua palavra, que Tu possas, ó Espírito Santo de Deus, já está tocando em cada um de nós, já está agindo em cada um de nós, já está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, iniciamos essa live com nosso coração alegre, nosso coração grato a Ti, porque sabemos que apesar das lutas e das dificuldades, o Senhor é conosco, o Senhor está sempre ao nosso lado, o Senhor peleja por nós. A Ti, ó Deus, toda honra e toda glória. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Irmã Eliane também está conosco. Seja muito bem-vinda, Eliane, em nome de Cristo Jesus. Queridas, eu não sei se eu vou conseguir estar falando, pregando e vendo ao mesmo tempo, né, as mensagens, né, as pessoas, as amigas que estão entrando, mas todas sejam muito bem-vindas e eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, amém? Em nome de Cristo Jesus. Eu vou iniciar cantando a Deus, adorando a Deus com louvor, junto com uma pessoa muito especial que está aqui comigo, me abençoando, me auxiliando, amém? Vou chegar um pouquinho para cá, para ela aparecer aqui na live. Amém? É guerreira também e é aqui da Jerusalém. Amém? Paz, bom dia. Amém. Nós vamos juntas estar adorando ao Senhor e depois desse louvor nós já vamos entrar na palavra. Amém? Amém. Adore junto conosco. Vamos estar adorando ao Senhor nesta manhã, né, exaltando o seu santo nome. Tu és soberano, Senhor. Tu és o único sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluias. Glórias te damos. Glória a Deus. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, receba, Senhor. Sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto.
Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos declarar, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluias. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor Jesus. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Aleluias. Tu és tremendo. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus tremendo. Um Deus poderoso, majestoso. E o que me chama a atenção nesse louvor é que, apesar da glória, apesar da soberania, da grandeza, o louvor diz que ele se importa. Amém. Aleluia! Esse Deus se importa comigo, esse Deus se importa com você. Aleluia. Esse Deus, ele não tem ouvidos agravados, nem mãos encolhidas para que não abençoe. Aleluia! O tempo todo a palavra de Deus diz que ele trabalha por nós até hoje. Aleluia, ele não descansa, ele não esquece, ele não vira as costas. Aleluia, esse é o Deus tremendo que nós servimos. Aleluia, e pode ter lutas, pode ter dificuldade, o que for, nós somos mais que vencedores. Amém, em Cristo Senhor. Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, esse é o nosso Deus. Glória Aleluia, ele é santo, ele é santo. Aleluia, Deus se importa com cada um de nós. Deus. Aleluia, Aleluia. essa é a garantia, essa é a esperança, essa é a certeza. Meu Deus. Louvado seja o teu Louvado santo nome, seja o Senhor. seu nome. Aleluia. Amadas, sem mais demora, abra sua Bíblia aí, você que pode dar uma paradinha e abrir a Bíblia. Eu convido você a fazer essa leitura comigo, que está livro de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E o que nós queremos comentar nessa manhã é que nós queremos aprender um pouco mais. Deus tem sido gracioso para conosco, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos dado experiências maravilhosas. E hoje nós queremos aprender um pouco mais, amém? Com o Senhor, a sermos intercessoras. Esse é o trabalho da guerreira. A guerreira, ela dedica a vida, ela abraça como ministério, o ministério da intercessão. E nós vamos ver isso aqui na vida de Neemias e vamos aprender um pouco mais nessa manhã. E
afinar a nossa vida, amém? Vamos afinar a nossa vida. Bem-vinda, Daniele, bem-vinda, Ana Oliveira, amém? Eu vou vendo aqui, dando uma paradinha de vez em quando, amém, queridas? E vamos aí falando das nossas queridas que estão nos apoiando nessa manhã, amém? E eu vou falar, queridos, como a live da Neia. Eu consegui assistir a live da Neia ontem, e eu quero repetir, né? Me ajuda, Jesus. Aleluia. A cada dia me ajuda, Jesus. Nesse momento me ajuda, Jesus. Oh, aleluia. Precisamos todos os dias. Sem Ele nada podemos fazer. Amém? Eu vou ler aqui rapidamente. São 11 versículos, mas eu vou ler rapidinho. E nós vamos meditar aqui por alguns momentos. Amém? Regina Celes, muito bem-vinda, minha linda. Amém? Saudades. Vamos lá, a leitura da palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De tudo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. O último versículo, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. Queridos, eu quero chamar a atenção para você para o contexto histórico desse texto que eu acabei de ler. Esse texto, ele fala de um período pós-cativeiro babilônico. O povo de Israel, como nós já falamos em outras mensagens, vivia como uma gangorra, ora na presença do Senhor, ora distante. E todas as vezes que esse povo voltava as costas para Deus, e que esse povo deixava de obedecer ao Senhor, o Senhor permitia que os inimigos prevalecessem sobre eles. E há alguns anos, muito antes de Neemias, o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E lá eles já estavam um bom tempo. E Neemias, de quem nós estamos falando, ele nasce no cativeiro. Neemias é de uma geração que já seus pais estavam cativos e Neemias nasce lá. Então, o que nós vemos aprender com esse texto é que Neemias, ele não conhecia esse povo que estava em Jerusalém, os que já estavam retornando e aqueles que ficaram lá em Jerusalém. Neemias não conhecia nenhum deles. Neemias nasceu
já no período do cativeiro, amém? E eu gostaria de chamar a atenção para você de algumas coisas. Então, sobre Neemias, ele nasceu no cativeiro, ele não conhece os que estão em Jerusalém, e nem mesmo a cidade de Jerusalém Neemias conhece. Vai prestando atenção nesses detalhes, eles vão esclarecer muita coisa para nós. E Neemias, ele vive uma situação privilegiada. Então, por que se preocupar? Aí você vai imaginar assim, mas que posição privilegiada, né? O texto diz que Neemias era um copeiro, o copeiro do rei. Aí deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente tem a ideia de um copeiro, você pensa hoje, né? Um copeiro, um garçom, uma pessoa, né, socialmente, né, financeiramente humilde. Mas eu quero te dizer uma coisa, na época de Neemias, ser um copeiro do rei era uma situação privilegiada. Ele vivia no palácio, o início do texto fala que ele está na fortaleza de Suzã, é um palácio. E lá, ele como copeiro, essa função de copeiro do rei, era uma pessoa de extrema confiança do rei e que vivia diante do rei. Pouquíssimas pessoas tinham a oportunidade de viver próximo ao rei, diante do rei. E Neemias era uma dessas pessoas. Neemias vivia como no conforto do palácio, comendo coisas boas que com certeza tinha no palácio, vivendo de forma confortável, de forma tranquila, apesar de ter nascido num período de cativeiro, longe da sua nação, do seu povo, mas ele estava numa situação de privilégio. Porém, em determinado dia, como diz aqui o texto, chega alguém lá de Jerusalém e Neemias vai fazer uma pergunta. E aí eu já quero abrir um parênteses para conversar com você sobre isso. Queridos, quando você fizer uma pergunta, se prepare para a resposta. Porque eu vou te dizer uma coisa. Hoje em dia, por exemplo, você passa na rua e aí todo mundo se cumprimenta. Oi, fulano. Oi, Beltrano. E aí, tudo bem? Queridos, geralmente a pessoa que está do outro lado fala, tudo bem, beleza. Mas se em algum momento alguém ouvir essa sua pergunta, e aí, tudo bem? E a pessoa falar assim, não está muito bem, não. Olha, eu estou assim, eu estou precisando disso, eu estou passando por isso. Olha, essa resposta vai interferir na sua vida. No momento em que nós ouvimos algo dessa natureza, nós passamos a nos responsabilizar por aquilo que nós ouvimos. Neemias ouviu a resposta, ele perguntou, como está Jerusalém? Como estão meus irmãos? O que está acontecendo com o nosso povo? Veja que Neemias nasceu distante, não conhecia ninguém, não conhecia nem a cidade, mas ele trazia no coração que aquele era o seu povo, o povo escolhido por Deus. Ele não se esquece disso, ele aprende sobre isso e ele não se esquece. E aí, o que acontece depois de ouvir essa resposta? Qual é a reação de Neemias? Ele faz a pergunta, ele se importa com a pergunta, e eu vou te dizer, quando nós ouvimos a resposta, Deus pode aí, em você e a gente se importar com o que ouviu, a gente se responsabilizar pelo que ouviu, e Deus aí vai despertar ministério na minha e na sua vida por causa disso. Amém. Aleluia! Na vida de Neemias, algo extraordinário estava começando a acontecer diante daquela resposta e diante dele se importar com o que estava sendo falado com ele. Então preste atenção, vamos continuar aqui rapidamente, para não perder tempo. No versículo 3, olha a resposta do seu irmão, da pessoa que ele pergunta. Olha o que a pessoa fala no versículo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Querido, deixa eu te dizer, se miséria já é uma coisa terrível, você imagina miséria e desprezo. É a pessoa que está passando uma provação, a pessoa que está passando uma dificuldade, uma dor, uma perda, algo difícil, uma porta fechada, uma luta, e ninguém está se importando. Olha aí, esse povo estava em miséria e desprezo. Tomando aqui uma aguinha para ajudar. Abra lá no Salmo 142... e nós vamos ver
Davi falando o seguinte no Salmo 142, versículo 2. Olha como é triste essa situação de miséria e desprezo. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olha o versículo 4. Olha para a minha direita e vê, não há ninguém que me conheça. Querido, você está num momento de dor, de aflição, e você olhar e não ver ninguém que você conhece. Se sentir só, se sentir desamparado. Quantas pessoas hoje, no nosso meio, podem estar se sentindo assim? Abandonado, desamparado, sem apoio. Olha só que coisa triste. Esse povo de Israel estava assim, em miséria e desprezo. Ninguém estava se importando. Olha que coisa triste. Refúgio me faltou. Uma pessoa sem refúgio, sem lugar de segurança, um refúgio é um lugar de segurança. Esse povo não tinha esse lugar de segurança. E o texto ainda diz assim, ninguém cuidou da minha alma. É muito triste, queridos, você perceber que naquele momento não tem ninguém preocupado com a tua alma, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Essa era a situação de Davi. E essa era a situação do povo de Israel. Porém, queridos, eu vou te dizer, Neemias se importou. Aleluia, Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai tocar em alguém que está em contato com ele, que o coração está quebrantado na presença dele. Amém. E essa pessoa vai se importar e essa pessoa vai fazer algo. Aleluia. E o texto continua dizendo assim, esse povo estava em miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, caído. Querido, uma cidade naquela época, se ela não tem muros, a cidade ela era formada dentro de muros, os muros davam segurança. Se essa cidade não tinha muros, essa cidade estava vulnerável aos inimigos da época. E Jerusalém estava assim, ela estava em vergonha, porque os seus muros estavam fendidos, não havia segurança, eles estavam vulneráveis aos inimigos. Olha que coisa triste. E o texto ainda vai dizer também que as portas estavam queimadas a fogo. Queridos, naquela época, as portas estarem queimadas era também a falta de segurança, porque as portas estavam queimadas, mas não só isso. Os juízes, eles atendiam o povo naquela época nas portas das cidades. Então isso quer dizer que o judiciário da cidade não estava funcionando. O povo não tinha quem os julgasse. O povo não tinha quem zelasse pela ordem. Olha quanta coisa triste estava acontecendo com esse povo. E aí, vamos voltar ao texto. Qual é a reação de Neemias quando ele fica sabendo de tanta coisa triste em relação ao povo? Veja bem o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu me situar aqui rapidamente. Então, o povo estava em grande miséria e desprezo, muro fendido. Amém? Queridos, nós vamos também dar uma abertura de parênteses aqui falando sobre os muros na nossa vida. Como é que estão os muros nas nossas emoções? Estão caídos? Como é que estão os muros no nosso pensamento? Está entrando qualquer coisa? Como é que estão os muros nos nossos sentimentos? Como é que estão os muros nos nossos ouvidos, no nosso falar? Nós precisamos erguer muros que nos tornam menos vulneráveis aos inimigos do nosso século. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Senhor trabalhe por nós nessa manhã, para que muros sejam erguidos na minha e na sua vida, trazendo proteção à nossa mente, trazendo proteção às nossas emoções, ao nosso coração, à nossa maneira de viver, para que nós possamos estar de pé e menos vulneráveis a essa vida. Amém? E aí, continuando, a reação de Neemias, quando ele escuta tudo isso de tão terrível sobre o seu povo, ele se assenta, ele chora e ele lamenta por muitos dias. É normal. Lamentar, chorar, é normal.
Quantos de nós já chorou tanto, já lamentou tanto, já sentiu tanto? Mas o que eu quero chamar a atenção para você são duas coisas. Neemias, ele é aquela pessoa que ele passa a sentir a dor do outro. E quem intercede, quem busca o Senhor por alguém, tem que ter essa empatia. Se colocar na pele do outro, mudar de endereço para a pele do outro, para a vida do outro. Se não for dessa maneira, nós não conseguimos interceder. E eu quero falar algo tremendo nessa manhã para você. Eu senti isso essa semana, quando eu recebi inúmeras orações. As guerreiras de oração é um grupo maravilhoso, amados. Se importam, são mulheres que se importam, são mulheres que dedicam tempo, são mulheres que entram na pele uma da outra, sentindo a dor da outra, buscando misericórdia de Deus pelas nossas necessidades, uma das outras. E eu tenho experimentado não só essa semana, mas eu tenho experimentado isso desde que esse grupo apareceu na minha vida, e eu tenho certeza que na sua vida você já experimentou isso, porque esse grupo é grupo de intercessão, é grupo de mulheres que têm empatia, que passam a sentir a dor uma da outra, amém, que intercedem com uma profundidade, amados, que vai na nossa alma. Eu choro ouvindo as orações. Aleluia! E eu tento fazer da mesma forma quando sou solicitada para orar. O grupo abençoado, ou mulheres abençoadas, amém, que se dedicam, aleluia, com todas as dificuldades que nós temos como mãe, dona de casa, esposa, mas acha-se tempo para isso, oh aleluia, glórias a Deus. Esse é Neemias, o homem que chora, o homem que lamenta, o homem que sente a dor daquele povo sem nunca ter visto ninguém. No grupo das guerreiras é assim, a gente vive orando por pessoas que a gente nunca viu, talvez nunca vai ver, mas a gente quer sentir a dor, a gente se põe no lugar e a gente intercede. Aleluia, louvado seja Deus. Então, e o que me chama a atenção, além dele ser esse homem quebrantado, além dele ser esse homem que se põe no lugar do outro, o que me chama a atenção é que ele não para nesse estágio. Queridos, quantas pessoas que estão com problemas, então elas ficam chorando, lamentando, e não sai desse estágio. O chorar, o se entristecer é normal, mas nós não podemos parar nesse estágio, porque senão o que é que vai acontecer? Vem depressão, vem amargura de alma. Então, ficar triste é normal. Muitos sofreram perdas, muitos estão sofrendo problemas na família, não é? É aquele marido que causa tanto desgosto, aquele filho. Mas nós não vamos parar só no choro, no lamento. Vamos fazer o que Neemias fez. O texto diz que ele chorou, ele se assentou, chorou e se lamentou por muitos dias, mas o texto termina dizendo assim: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oh, glória a Deus! Eu quero te dizer, ainda que você esteja triste, abatida, amargurada, não pare só no choro, na tristeza. Vá jejuar, vá orar, vai buscar o Deus dos céus, porque Ele tem resposta. Aleluia, Ele se importa conosco, nós cantamos isso agora. Apesar da glória, da soberania dele, Ele se importa comigo e com você, aleluia. Então não pare nesse estágio da tristeza, jejue, ore, busque a Deus, aleluia. Eu estou correndo, amados, que nós começamos com atraso. Outra coisa, queridos, então ele ora, ele jejua e nisso ele está agindo. Ele não está parado. Ele crê que existe um Deus que ouve oração. Amém. Existe um Deus que se importa. Isso é atitude. E é assim que nós precisamos agir. Amém? Indo mais à frente, no versículo 5, diz o seguinte, e é aí que nós vamos ver como é que o intercessor tem que ser. O versículo 5 vai dizer assim: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então, aquele que quer ser um intercessor, ele precisa reconhecer a grandeza de Deus. Ele diz: Deus dos céus, Deus grande e terrível. Ele sabe que ele está lidando com um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus que tem nas mãos o controle, o poder ao procurar correr. No versículo 6 diz o seguinte, versículo 6,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, Pai. Aleluia. No versículo, o texto diz que ele é persistente, dia e noite. Queridos, quantas vezes nós começamos a orar e a gente não vê solução de imediato, e muitos querem desistir, muitos acham que está demorando ou que Deus não está ouvindo. Neemias orava dia e noite, e muitos pregadores orientam, queridos, o seguinte, que do início do texto que fala no mês de Quisleu, e depois lá no início do capítulo 2, mês de Nissan, do mês de Quisleu ao mês de Nissan, passam-se 4 meses. Neemias está orando, Neemias está jejuando, pedindo a graça de Deus para que ele fosse atendido nas necessidades, para ir lá fazer o que tinha que ser feito pelo povo de... Vou encerrar. Queridos, nós vamos encerrar aqui em nome de Jesus. A dificuldade está realmente muito grande. E eu quero te dizer, Neemias, quero orar pela sua vida, amém? Pai Celestial, abençoa cada uma das suas filhas, cada um que, se for possível, vai ter acesso a esse vídeo. Que a tua graça, que a tua paz. Amém. Ô Senhor, tem misericórdia. Queridos, no versículo 9, fala de arrependimento. Sem arrependimento não há restauração. Então, que nessa manhã nós vivamos... Estou lembrando de Neia. Que luta, não sei porque o vídeo está encerrando, não sei, mas vamos prosseguir aqui, vamos permanecer igual a Neia permaneceu, em nome de Jesus. E aí no versículo 9, nós entendemos o seguinte: